Amém. Amém? Nós vamos ler Provérbios, capítulo 4, verso 23. Mas antes eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo no mundo agora. Alguém aqui ouviu falar sobre o coronavírus? Acho que todo mundo, todos os países, não é verdade? Está todo mundo assustado, alarmado com a situação que está acontecendo na China. Eu ouvi o noticiário na quarta-feira passada, já tinha 170 mortos e mais de 7.736 casos de coronavírus. E ontem à noite eu assisti novamente, já tinha mais de 300 mortos, já suspeita de 12 casos no Brasil. Acho que 6 casos aqui, eu não sei se 6, mas 2 confirmados, acho que suspeita de casos, e um confirmado e outro iria ser confirmado em Nova York. O exame duraria 2 dias. E eu ouvi um pouquinho de alguns médicos falando o potencial desse vírus. Uma espirrada da pessoa contaminada pode contaminar um voo inteiro. Não sei se vocês ouviram dizer isso. Se a pessoa está lá infectada com esse vírus e ela espirra dentro do avião, todo mundo no avião pode ficar contaminado. Inclusive, eu fui buscar a minha irmã no aeroporto, nós nos perdemos no aeroporto, foi muito divertido, né, Janete? E quando eu estou ali com a minha mãe, passa 2 chineses que desceu do avião. Eu falei, mãe, vira o rosto, vira o rosto. Mãe, segura a respiração, mãe, tem misericórdia. Não, gente, não é brincadeira, não, eu falei de verdade. Depois eu fiquei rindo de mim, claro, né? Mas me deu um medo quando eu vi aquele chinês descendo, não foi, mamãe? Mas a verdade é que o mundo está amedrontado com essa situação. Mas eu achei interessante que houve aquela reunião da Organização Mundial da Saúde, e isso aconteceu na quinta-feira, e eles estavam analisando se seria confirmado como a emergência mundial, como uma questão de emergência, e ali naquela reunião eles entenderam que é, sim, um caso de emergência, não por causa da China, porque a China tem condições de trabalhar rápido para deter isso, fizeram um hospital em prazo mínimo, recorde, para colocar todos os pacientes contaminados ali, mas a preocupação é com países de terceiro mundo. Como eles vão conseguir deter se ali acontecer essa epidemia? E ouvindo sobre isso, e lendo a palavra de Deus, eu parei e pensei, meu Deus, o quanto é sério um vírus. É verdade ou não é? A gente nem enxerga o negócio. Eu nem sei que cor que tem, que tamanho que é, que jeito que é, se tem cabeça ou não tem. Como é esse negócio? A gente vê que ele é todo, né, espetadinho. A pastora Glácia sabe mais do que eu, porque ela olhava os vírus nas escolas, né, pastora? Mas eles existem. A gente não os vê a olhos nus, mas eles existem, gente. E o pior é que não só existe, como contamina. E quando tem contato com o corpo do ser humano, o ser humano fica debilitado. No Brasil se pega muita dengue, né? Quem pega a dengue sabe o que é. Imagina, diz que esse vírus causa uma dor terrível no corpo, febre, mal-estar, atinge a respiração. E pensando nisso, eu parei meditando em Provérbios 4, 23, que diz assim, vou ler para vocês. Sobre tudo o que se deve guardar, vamos ler juntos? Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, vamos ler de novo esse Provérbios? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E, analisando isso, pensando o quanto é sério esse provérbio e outros textos da Bíblia que vamos ver, a Bíblia nos deixa claro que o nosso coração, que as nossas emoções, a nossa capacidade de sentir, deve ser protegida, deve ser guardado. Porque é aqui de dentro de nós que procede as fontes da vida. É do coração do homem que procede toda decisão. É daqui de dentro de nós. E eu queria que você olhasse para o seu irmão, para a sua irmã do lado e dissesse, guarda o teu tesouro. Amém? Deus te deu a graça de ser, de existir, de ser um ser humano que pensa, que tem mente, tem razão, que pensa, que tem corpo, que anda para lá e para cá, saiu de casa, chegou na igreja, mas que tem alma. E quando a Bíblia está falando de coração aqui, não está falando de
daquele órgão que pulsa o sangue, que é extremamente importante para o nosso corpo. A Bíblia está falando da alma. E a alma é a sede das nossas emoções. E quer você queira, quer você não queira, você é pego de surpresa sentindo um monte de coisa todos os dias. Agora mesmo você pode estar sentindo alguma coisa. Vontade de alguma coisa? Ou não sentindo vontade de alguma coisa, mas alguma coisa você está sentindo agora. Amém? Todos nós sentimos alguma coisa. Mas a Bíblia fala de tudo que se deve guardar. Guarda esse coração, ou seja, a sede dos seus sentimentos. Guarda a sua alma. Porque você pode ser infectado por um vírus. Você pode ser infectado por algumas palavras. Você pode ser contaminado por alguns sentimentos. Esses sentimentos podem se instalar dentro de você. E esses sentimentos podem contaminar toda a sua existência emocional, toda a sua existência física e até mesmo a sua capacidade intelectual. E se tem uma coisa que nós temos visto hoje em dia, são pessoas movidas por sentimento. Esses dias eu estava do lado, acho que da minha irmã ou da minha mãe, e ela mostrou um vídeo que saiu de um rapaz no Brasil que se suicidou no aeroporto. Quem viu isso? Quem viu o rapaz no aeroporto se suicidando? Ninguém viu? Foi um de vocês que mostraram para mim, ou a Miriam? Não sei quem. No meio do aeroporto, assim, na parte alta do aeroporto, todo mundo andando ali, conversando normal, o rapaz veio e puf, pulou. E um louco filmou isso acontecendo, porque eu acho um absurdo também filmar um momento tão trágico, tão doloroso para a família, para todo mundo. E filmou o rapaz caindo e morrendo ali naquele aeroporto, na frente de todo mundo, acho que São Paulo. Gente, o que aconteceu com esse jovem que, de repente, sentiu algo e tomou a decisão de tirar a sua própria vida dentro de um aeroporto? A gente até comentou sobre isso. Talvez a namorada terminou com ele. Talvez ela pegou um avião e foi embora. Talvez ele perdeu alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que o que aconteceu dentro daquele homem foi tão forte e tão doloroso que ele tirou a sua própria vida. E hoje à noite eu queria falar sobre isso com vocês. Vocês têm um tesouro dentro de vocês. Nós temos um tesouro dentro de nós. Nós temos sentimento. Deus nos fez com sentimento. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus tem sentimento. A Bíblia mostra claramente que Deus tem sentimento. E como fomos feitos dele, ele soprou em nós o fôlego da vida. Amém? Então, nós temos dele em nós, nós temos sentimentos como Deus. Mas não somos perfeitos como ele é. E, às vezes, tem alguns sentimentos dentro de nós que são altamente tóxicos. Tem sentimentos dentro de nós que podem impedir a nossa história de progredir. Tem sentimentos dentro de nós que podem afetar a nossa casa, se não for tratado. Tem sentimentos dentro de nós que, se não for tratado, pode atrapalhar o nosso relacionamento como irmãos, como família, como igreja, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, no seu relacionamento no seu trabalho. E, principalmente, também no nosso relacionamento como irmãos em Cristo. Porque tem algo interessante que nós precisamos sempre lembrar. Nós não só vamos nos encontrar aqui, nós vamos viver eternamente juntos. Amém? Então, se a gente não aprender a relacionar bem aqui, como é que vamos viver eternamente juntos? Mas tem alguns sentimentos que vêm dentro de nós que vêm como um vírus, pronto para nos abater, para nos intoxicar, para nos adoecer. E nós precisamos ter um coração sarado. Nós precisamos ter um coração curado. Tem muitas pessoas que estão deixando de viver o potencial que Deus deu para eles, os dons, a capacidade que Deus deu para eles, por causa de sentimentos não tratados. E é impossível viver no planeta Terra sem ser afetado emocionalmente. É impossível. Se você não está sentindo compaixão, é só andar lá para baixo, para a Rua 5, lá para baixo, e começar a ver pessoas na rua nesse exato momento, pessoas drogadas, pessoas pedindo dinheiro aqui mesmo em Filadélfia. É verdade ou não é? E vendo aquilo dá um sentimento horrível dentro de nós. É verdade ou não é?
E, de repente, você vai, para assistir alguma coisa, alguma reportagem, e você ouve tantas coisas horríveis acontecendo, isso traz sentimentos horríveis dentro de nós. Será que nós temos aprendido a lidar com esses sentimentos que existem dentro de nós? A Bíblia quer nos ensinar isso. Está na palavra de Deus ensino para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. O Senhor quer nos dar um coração que é curado, que é tratado. Conversando com a Janet essa semana, eu achei tão legal algo que ela me falou. Ela falou, pastora, tem coisas que são milagres instantâneos, né, Janet? Deus faz, pluf. Mas tem coisas que é uma cura gradativa, que vai acontecendo. E meditando no que ela falou, eu falei, é verdade, Janet. Às vezes Deus vem e opera um milagre, acontece instantaneamente. Mas teve casos onde Jesus curou progressivamente. Foi ou não foi, gente? Teve casos que Jesus falou, vai lá e toma banho, lá no tanque. Teve casos que o profeta mandou nadar no rio não só uma vez, mergulhar no rio 7 vezes. Houve cura, mas teve um processo, entende isso? Para viver aquela cura. Mas a verdade é que Deus quer nos levar a uma cura. Às vezes pode acontecer instantânea, mas às vezes não, é um processo. Mas a verdade é que a palavra de Deus é cura para a alma, é medicina para o corpo. Então, a palavra de Deus, ela cura o nosso corpo, mas ela cura a nossa alma também. Ela vai colocando os nossos sentimentos no devido lugar. Ela vai organizando a nossa capacidade de pensar. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês lá no Salmo 37. Salmo 37, a partir do verso 1, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores. Observa o conselho. Nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados. Mas vamos ler juntos agora? Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Esse texto começa mostrando para a gente alguns segredinhos para a gente vencer aquilo que machuca o nosso coração. E para a gente passar por esse processo onde o nosso coração é curado. Bravo! Bravo porque me cortou no trânsito. Bravo porque marcou comigo e atrasou 2 minutos. Bravo porque falou que a cor era azul e eu acho que é vermelha. As pessoas estão muito iradas, muito nervosas. E aqui também ele fala o bravo, o irado, porque eu estou olhando alguém se dando bem, enquanto eu não estou no nível que aquela pessoa está. E aí ele fala sobre a ira. Sabe, muitas vezes nós somos acometidos por esse sentimento. Ele vem dentro de nós. E nós precisamos lidar com esse sentimento que é totalmente tóxico, é totalmente doentio. Se você dá lugar à ira, você começa a falar besteira. Você começa a falar mal do seu irmão porque ele realmente não fez aquilo que você pensava que deveria fazer, do jeito que você queria. E você começa a lembrar que o seu irmão é falho e começa a falar mal dele, porque todo mundo é falho. Todo mundo tem defeito. Sabe, a ira tem machucado casamentos. Sabe, a ira tem estragado o relacionamento familiar. A ira tem impedido as pessoas de trabalhar com alegria, sabe? Ira é um problema, e a Bíblia diz assim, em Provérbios capítulo 29, verso 11, diz assim: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio
afinal, lhe reprime. Então, a verdade é que nós vamos sentir, às vezes, vontade de bater essa porta. Vontade de chutar o balde. Diz que é coisa de mineiro, né? Diz que o do baiano é chutar o pau da barraca. Né? Bravo. São ditados brasileiros. Fiquei bravo. Sabe, a Bíblia está dizendo aqui que o insensato, ele expande toda a sua ira. Começa a gritar com os filhos. Começa a falar besteira. Mas o sábio, ele aprende a analisar. Eu estou bravo. Eu estou passando por uma experiência difícil. As coisas não aconteceram como eu esperava. Mas eu não vou jogar isso sobre a minha esposa. Não é ela a culpada disso. Meus filhos não têm culpa porque eu não recebi o cheque. Embora eles esperem, nesse exato momento, o dinheiro para comprar aquilo que ele precisa levar para a escola, mas ele não tem culpa. Então, eu não vou derramar minha ira nos meus filhos. Sabe, o sábio, ele começa a olhar para dentro de si e fala, não, Deus está tratando o meu coração e eu posso vencer esse ímpeto. Eu posso passar por essa situação não vomitando em cima dos outros os meus sentimentos, mas buscando de Deus graça para superar esse momento de dificuldade que eu estou vivendo. Quantos podem dizer amém? Não destrua os seus relacionamentos por causa de um ímpeto que vem dentro de você. Nós, mulheres, passamos muito por isso, irmãos. Não sei se vocês já observaram o comportamento das suas esposas. Tem um período do mês que algo muda. Tem algumas mulheres que são privilegiadas e não sentem isso. Mas a verdade é que fizeram uma pesquisa, eu acho que eu li isso, foi em 2007, eu acho, 2008. Fizeram uma pesquisa aqui na prisão, só de mulheres nos Estados Unidos. E os psicólogos, os médicos, analisaram o comportamento daquelas mulheres. E descobriram que tinha um tempo em que elas ficavam agressivas e estavam prontas para matar as outras. E eles fizeram um diálogo, um tempo ali com elas de perguntar, o que está acontecendo? Por que você mudou tanto o seu comportamento? E eles descobriam que elas estavam de TPM. E muitas das catástrofes que aconteceram dentro daquele presídio feminino é porque as mulheres estavam de TPM. É verdade, isso eu li essa reportagem, não foi cristão que escreveu isso, não. Tá bom, irmãos? Então, cuida das mulheres, leva um chocolate para elas. O açúcar ajuda. Mas o que eu quero dizer com isso hoje à noite é que, às vezes, algumas situações nos deixam mais alterados, nos deixam nervosos. Mas a Bíblia fala, cuidado com a ira. Vamos lá para o próximo Provérbios. Provérbios 22, verso 24 e 25, diz assim, não te associes com o iracundo. Porque tem gente que ele não só sente a ira, mas ele se habituou a viver irado. E ele está sempre bravo. Não sei se você já conversou com pessoas assim, eu já. Está sempre bravo, bravo com o Vec, bravo com todo mundo, bravo, está sempre nervoso. A Bíblia está dizendo, não sou eu, não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, que vive nervoso, verso 25, para que não aprendas as suas veredas e assim enlace. O que, gente? A sua alma. Então, eu quero agora dizer para vocês que as más companhias te prejudicam e, às vezes, você nem sabe que você está sendo infectado por uma virose. Você nem está percebendo que aquela reação está trazendo sobre você também uma outra reação. E a Bíblia nos aconselha, a Bíblia nos ensina. Cuidado, cuidado. Porque só o de conviver com uma pessoa que vive irada, que não tem a sua alma tratada, que não tem o seu coração curado, isso prejudica você que não era iracundo, que não vivia irado. Então, a gente tem que observar isso. E eu já parei para observar, eu já tive experiência que eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? E eu parei para observar com quem que eu passei o dia. E eu parei e pensei, meu Deus, como isso consegue nos afetar sem a gente perceber que estava afetando a gente. Não sei se você é ser humano como eu, mas eu já passei por isso muitas vezes. Sabe, a gente tem que parar para analisar. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a guardar esse tesouro que Deus te deu.
Não deixe que as circunstâncias que estão acontecendo do seu lado tire o brilho de quem você é. Venha ofuscar o potencial que Deus colocou dentro de você. Sabe, você precisa da graça de Deus para viver isso. Cuidado, não te associes, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Então, primeira observação, algo que tem sido como epidemia, como coronavírus, a ira. Cuidado, para que você não venha prejudicar os seus relacionamentos, para que você não venha prejudicar o seu trabalho, para que você não venha dar um mau testemunho. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas se eu sentir, vai falar com Deus. Deus, essa situação está assim, assim. Eu preciso de ajuda, eu preciso de graça, para mim não ser tão tóxico assim e machucar as pessoas. Eu preciso da sua graça. E outra observação que está lá no texto, ele fala, não tenhas inveja. E, na verdade, quando você lê o texto e observa, está tudo ligado no Salmo 37. Não fique irado, porque o ímpio está prosperando e nem tem inveja. Ah, pastor, eu sou cristão, não sinto isso, não. Eu te pergunto de qual planeta que você é. Porque um bebê já nasce sentindo inveja. E ele nem sabe que palavra é essa, nem sabe dizer que sentimento é esse, mas está dentro do ser humano. Todo ser humano sente isso, irmãos. Todo ser humano. Claro que à medida que você vai entendendo os princípios de Deus, a palavra de Deus, você vai amadurecendo nisso. Mas uma das coisas que tem destruído corações, isso não começou agora, começou lá nos primeiros, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que eles foram diante do Senhor, levaram a sua oferta diante do Senhor. Abel preparou o seu melhor para Deus. Caim pegou aquilo que ele queria, que ele achava que estava bom. Abel foi diante de Deus com o coração e com a oferta diante de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel. Mas a Bíblia diz também que o Senhor não gostou da oferta de Caim. Não sei como isso aconteceu, mas está na Bíblia. E eles viram isso, os dois. Caim percebeu que Deus não gostou da oferta dele. E sabe, Caim ficou irado, diz a Bíblia. Ficou bravo. Porque ele viu que o irmão foi abençoado e ele não. Mas eu também trouxe. Mas eu também fiz. Mas Abel deu melhor. Caim não deu melhor. E aí fica irado e Deus vai conversar com Caim. Caim, por que está triste o teu semblante? Por que você está irado? Meu filho, coração de Deus, coração de pai. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Mas lembra de algo, o mal está à porta. Cumpre, cabe a você dominá-lo. Então, desde Gênesis, Deus está ensinando para o homem, é você que domina as suas emoções, eu não fiz você robô. É você que vai dominar os seus sentimentos, não é pastor, nem pastora, nem discipulador, nem discipuladora, nem um ministro, ninguém. É você que vai dominar os seus sentimentos, nem um psicólogo, nem um terapeuta. Eu te fiz com a capacidade de sentir, eu te fiz com a capacidade de decidir. Eu vi, Caim, que você não está bem, que você não está legal, porque eu me agradei da de Abel, mas não me agradei da sua. Meu filho, vai de novo, faz de novo. Sabe o que aconteceu com Caim? A Bíblia diz, não deu ouvido para Deus. Deu lugar à ira. A inveja brotou tão forte no coração de Caim, que ele arquitetou um plano. Chamou seu irmão para o campo e matou Abel. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama diante de Deus até hoje por justiça. Deus é justo e Deus faz justiça. Caim viu a bobeira que fez, mas não se arrependeu. Falou, eu prefiro morrer, já que eu não sou aceito por Deus. E Deus falou assim, não, meu filho, você não vai morrer, você vai viver. Mas você vai viver agora o fruto das suas decisões. E você vai viver como amaldiçoado sobre a terra. Essa questão de alma é sério, gente. Começou em Gênesis, desde que o pecado entrou. A gente fica tão preocupado com muitas outras coisas, mas não preocupamos com alguns vírus que têm destruído a fé de algumas pessoas, que têm tirado as pessoas do lugar que Deus tem reservado para elas.
porque não estão deixando o coração ser curado, porque não estão guardando esse tesouro que Deus deu. Talvez você fez uma comparação, talvez olhou para situações e você tirou sua própria conclusão. Você é ser humano como eu. Eu já fiz isso, irmãos. Eu passei por uma experiência uma vez. Nós fomos morar em Foz do Iguaçu para fazer seminário e nós deixamos tudo que tinha, exatamente tudo, e fomos embora com caixinhas de papelão dentro de um ônibus, e ali tinha o básico do básico. E eu fiquei grávida lá, da Isabel. E eu não tinha nada, eu tinha que ganhar tudo, e nem dinheiro. Nada, era uma escassez terrível, mas não faltou o pão, Deus tratou meu coração. Mas aí eu vou tirar férias e vou para a casa da mamãe lá em Goianésia, e tinha a igreja lá de onde eu tinha saído, e eu vi que tinha uma irmãzinha lá que estava grávida como eu, que tinha ganhado bebê, e a igreja fez um chá de bebê para ela e deu um carrinho zero, bonito de bebê. Eu tinha ganhado a Bebel. Eles tinham feito um chá de bebê para mim em Foz do Iguaçu, a maioria das roupas que eu ganhei era usada. E as que eu tinha ganhado nova não servia, então deixei guardado no guarda-roupa em Foz do Iguaçu e entrou um ladrão e roubou. E eu fiquei brava com a situação. É verdade, irmão. Um macacãozinho lindo, novinho, que eu ganhei para pôr na Bebel. Eu falei, de 6 meses, não vou poder usar, deixei lá. Quando eu voltei, tinha roubado tudo na minha casa. E eu fiquei enciumada. Olhei para a irmã e pensei, ela tem carrinho, eu não tenho? A filha dela ganhou tudo do bom e do melhor, a minha ainda não. E fui falar com Deus. E Deus falou comigo, Juliana, deixa eu trabalhar o seu coração. Por que você está triste? Por acaso você não tem um pai que preocupa com você? Por acaso você não tem um pai que te ama? E eu falei, Deus me perdoa. A minha irmã precisa mais do que eu. Ela não tinha um marido naquele momento para ajudá-la. A igreja fez o que deveria fazer, porque ela precisava mais do que eu. E eu fui me arrepender diante de Deus. Saí em paz, depois que eu orei. Estava na casa da mamãe, fui tomar um café, recebo uma visita. E era uma pessoa rica na minha cidade. E tinha boa condição financeira. Ela falou, Juliana, eu percebi que sua filha não tem carrinho. Eu tenho um carrinho que eu mandei trazer, ele é um carrinho importado, é da marca tal, tem todas as capinhas, tem tudo que você precisa, mas não sei se você quer aceitar o meu carrinho. Eu falei, Gisele, você está falando sério? Ela falou, sim, eu queria te dar o meu carrinho. Irmãos, quando ela abriu o porta-mala, não teria condição de comprar aquele carrinho mais chique que a Bebel teve. Eu tenho a foto desse carrinho. Todas as vezes que eu vejo essa foto, eu falo, uau, Deus tratou meu coração. Mas Deus já tinha preparado, sabe? Mas o meu coração precisava ser tratado. Tinha um vírus ali que precisava ser detido. E esse vírus se chamava ciúme, se chamava inveja, e estava crescendo dentro de mim um sentimento perigoso. Sabe, queridos, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos falar o que está acontecendo dentro de nós. Porque senão nós somos infectados. Senão nós vamos ficar adoecidos. Quer um sinal de que estamos ficando emocionalmente adoecidos? Quando nós começamos a colocar a culpa sempre nos outros. Mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo, mas fulano fez aquilo outro, mas eu estou assim por causa disso. Eu estou vivendo assim porque alguém fez isso e isso. Então você não é dono da sua própria história. As pessoas coordenam ela e faz de você o que você quer. Deus não é injusto para se esquecer de você. Deus te ama. Deus te deu capacidade de decidir. As pessoas vão te ferir na sua caminhada. Talvez as pessoas não vão te compreender. Levanta, sacode a poeira, olha para o céu. Entenda que tem um Deus que te ama e que não se esqueceu de você. E Ele quer que você guarde o teu coração, coloque na presença dEle e fala, Senhor, pode tratar o meu coração. Pode curar o meu coração. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero viver a tua vontade. Amém? E para a gente terminar, então, hoje à noite, olhando para o texto de Salmo 37, voltando lá para ele, eu quero deixar para vocês hoje à noite 6 passos para ter um coração sarado. Amém? Eu falei um pouquinho do meu coração, mas eu poderia falar horas de coisas que Deus tem trabalhado dentro de mim e eu vejo que eu preciso todos os dias deixar Deus me mostrar, deixar Ele fazer o diagnóstico.
E olhando para esse texto, eu parei e pensei, poxa, o salmista estava nos aconselhando ali, dizendo, não fica bravo, não tenha ciúme dos outros, não tenha inveja dos outros. Para, existe um Deus que está acima de tudo isso aqui na terra. Para. E que passos são esses? Estão aí no texto. Eu quero ler o versículo 3 para vocês, que diz assim, confia no Senhor. Primeiro passo, para mim guardar o meu coração, para mim continuar crescendo na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Preciso guardar o meu coração. Amém? Confiando em Deus. Preciso confiar em Deus. As pessoas podem te decepcionar. Nós vamos viver mudanças na vida. Mas se a nossa confiança permanecer em Deus, se nós continuamos confiando em Deus, fazendo aquilo que Ele nos ensina, faz o bem, confia no Senhor, não faz o mal. Não deixe que as circunstâncias lá de fora afete quem você é aqui dentro. Continue confiando em Deus. Continue fazendo o bem. Sabe, a Bíblia conta a história, que está lá em Mateus capítulo 14, de Pedro. Pedro e os discípulos estavam dentro de um barco e começou a ter uma tempestade enorme. Enorme. E eles estavam amedrontados, assustados com aquela tempestade. E, de repente, eles estão ali no meio daquela tempestade, à noite, bem tarde da noite, e eles veem um vulto no meio da tempestade, e eles começam a gritar, é um fantasma. E Jesus diz, não, sou eu. E Jesus estava andando sobre as águas em meio à tempestade. E Pedro falou para Jesus, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus falou, venha. E sabe o que Pedro fez? Confiou na palavra de Jesus. Ele confiou. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco. Eu não vou fazer isso aqui porque é perigoso, né, irmã? Mas Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Foi ter com Jesus. Andando sobre as águas. Em meio a um vendaval. Em meio a ondas altas. Pedro estava andando sobre as águas. Mas, de repente, a Bíblia diz que Pedro olhou e viu a força do vento. A força das ondas. E Pedro começou a ter medo. E ele começou a sucumbir. Ou seja, ele começou em uma caminhada de confiança. Jesus falou, eu vou. Jesus falou, então tudo é possível. Ele está andando, eu vou andar também. Ele é poderoso para isso. Ele confiou. Mas, de repente, ele olhou para as ondas. De repente, ele ouviu a força do vento. Ele sentiu isso no seu corpo. E ele tirou os olhos de Jesus. E aí o sentimento de medo tomou conta. Sabe, para a gente confiar em Jesus, nós precisamos ter os olhos em Jesus. Nós precisamos disso, queridos. Precisamos confiar nele. Só que quando ele sentiu medo, a Bíblia diz que ele gritou por socorro e Jesus o tomou pelas mãos. E Pedro continuou andando sobre as águas. E Jesus foi para o barco. E cessou-se a tempestade. As ondas se baixaram e eles, assustados, disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Pedro aprendeu a confiar e se tornou o primeiro apóstolo a pregar para todos, judeus, gentios. Sabe, nós precisamos aprender a confiar. Guardar o coração significa eu decido confiar em Deus. Mesmo que Ele me chame para andar sobre as águas, eu sinta a força do vento, eu veja o tamanho das ondas, eu decido confiar em Deus. E outra observação desse texto que eu quero deixar para nós hoje à noite, passo 2, é alimenta-te da verdade, que é o verso 3 também, ele diz, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, mas alimenta do quê? Sabia que nós, emocionalmente, somos alimentados? Talvez você não parou para pensar sobre isso. Mas o que você está vendo está alimentando as suas emoções. Por exemplo, se eu passar diante de uma padaria e eu chegar lá dentro e ver um pão quentinho saindo, o meu sentimento já floresce, eu já imagino aquele pão rachado no meio com a manteiguinha de leite. Um café com a fumacinha saindo. E eu mordendo aquele pão crocante. Eu posso, talvez,
ter um apontamento e atrasar por causa daquele sentimento que me veio e aquela vontade nasceu e eu parar na padaria para comer esse pãozinho. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Um sentimento vem e alimenta o meu coração e pode mover as minhas ações. Eu preciso me alimentar da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós somos alimentados pelo que vemos. Nós somos alimentados emocionalmente pelo que ouvimos. Ah, você viu o que aconteceu com fulano? Já foi para o Brasil, já comprou uma BMW, já tem uma casa assim, já está assim, assim. E você, como é que você está no Brasil? Você já comprou alguma coisa lá? O que acontece com a alma, gente? O que acontece com o sentimento nessa hora, irmãos? O brasileiro passa muito por isso aqui. É verdade ou não é? Será que a gente entende que algo acontece dentro do nosso coração e nós precisamos alimentar da verdade, não daquelas palavras? A gente tem que analisar o que aquilo trouxe dentro de mim, o que aquilo causou em mim. E o que a Bíblia diz? Quais são as promessas do Senhor para mim? O pastor Paulo pregou muito sobre isso a semana passada e me enriqueceu muito. Sabe, tem pessoas correndo atrás da riqueza, enquanto aqueles que confiam em Deus, a prosperidade o acompanha. Não só no bolso, mas em todas as áreas da sua vida. Não é verdade? Mas nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da verdade, para a gente conseguir dar passos, onde a gente guarda o nosso coração, a gente cresce, amadurece espiritualmente. Fala para o seu irmão, confia no Senhor. E alimenta-te da verdade. As suas palavras estão denunciando o que você alimenta o seu coração. Presta atenção no que eu estou te falando. Volta aí um pouquinho. Se eu me alimento da verdade, a boca vai falar do que está cheio o coração. E eu vou falar do quê? As verdades de Deus. A boca fala do que está cheio o... Agora, se eu alimento de tudo que eu ouço por aí, de tudo que eu vejo, a boca vai falar do que está cheio? Tem jeito não, meu irmão. Aqui é assim, é trabalho escravo, ninguém prospera. Não tem jeito. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa para você aqui? Você acha que você vai conseguir? Isso contamina, irmãos. Se a sua fé não estiver em Deus, e se você não se alimenta das verdades do Senhor, você começa a viver como todo mundo aí fora, pensando como todo mundo aí fora. Quem confia em Deus pensa grande. Amém? Porque Deus faz coisas grandes. O ano passado, gente, nós vivemos um grande desafio como igreja. E nós vimos Deus fazendo algo grande. Nós não tínhamos dinheiro nenhum para comprar esse prédio. E ainda não temos, mas Deus está dando. Amém, pastor Paulo? Estamos vendo Deus abrir o caminho no meio do mar para a gente passar. Deus abre portas. Deus faz o seu povo prosperar. Amém? Mas se a gente fosse ouvir o que o povo estava falando, a gente simplesmente ia dizer, não tem jeito mesmo não. Não tem jeito mesmo não. A boca acaba denunciando o que está cheio, o coração. Então, eu queria que você analisasse do que você está alimentando hoje à noite. Para pensar o que tem te alimentado. O que você tem falado. A Bíblia diz também em Provérbios que a morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu. Porque de tanto você falar, você vai viver aquilo que você está falando. Você vai acabar reagindo de acordo com aquilo que você está falando. Então, alimenta-te da verdade, você vai falar a verdade te fortalece, e a palavra de Deus, ela se cumpre na vida de todos aqueles que creem. Terceiro passo, que está lá no verso 4, ele diz assim, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Às vezes nós queremos assim, Deus, eu faço tudo, mas, por favor, faça tudo o que eu quero. Vamos fazer um trocadilho, Senhor? Eu vou jejuar 7 semanas para que o Senhor me dê isso que eu quero. A gente quer meio que barganhar com Deus. E esse texto aí traz uma mensagem incrível. Agrada-te do Senhor. Ou seja, aprenda a se alegrar em Deus,
no que Ele é. E é claro que Ele pode fazer aquilo que deseja o teu coração. Porém, seja maduro o suficiente para perguntar para Deus, Deus, essa a sua vontade para a minha vida? Porque se não for, eu não quero. Porque a tua vontade para mim ela é boa, perfeita e agradável. Então, se não é essa a vontade do Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Agrada-te do Senhor é entender que Deus é o seu Pai. E como um Pai bondoso, Ele jamais vai ignorar a sua oração. Agrada-te dEle. Confia nele. Entenda que Ele não te abandonou. Ele é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, diz o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia conta a história de uma mulher que se chama Ana. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Começa assim a história de Ana. Ana, ela era estéril. Naquele tempo, os homens tinham a esposa e tinha a concubina, que era outra mulher para dar filhos. Porque quanto mais filhos tinham, melhor era. Assim o homem prosperava. Isso há muitos séculos atrás. Graças a Deus que Jesus veio e mudou isso. Mas acontecia sim. Infelizmente, alguns homens continuam fazendo isso, mas não, é antibíblico. Amém, irmãos? Mas a verdade é que era assim. E Ana ia junto com Eucana, seu marido, e a Penina era concubina. E eles iam adorar o Senhor em Siló. E eles anualmente iam lá sacrificar ao Senhor e adorar o Senhor. Ana era estéril, diz a Bíblia. Não podia dar filhos ao seu marido. O seu marido a amava, mas ela não podia dar filho, ela era estéril. A Penina dava, e dava um monte de filho para o marido dela. E além de dar um monte de filho para ela, andava do lado de Ana e falava, eu tenho filhos, você não tem. Eu dou ao seu marido filhos e você não dá. A Bíblia diz que quando Ana chegava em Siló, Ana chegava triste. A Ana não comia. Eucana amava Ana e falava assim para ela. Diz a Bíblia assim, querida, eu te amo. Você para mim é mais do que 1000 filhos. Você é a mulher que eu amo. A Bíblia diz que ele dava o melhor, a melhor porção era de Ana. Mas Ana não comia. Ana ficava triste porque ela queria dar ao seu marido um filho. Teve um dia que Ana estava ali em Siló, passou-se o momento das ofertas, acabou-se o culto, mas a Ana permaneceu na presença de Deus, diz a Bíblia. E a Ana começou a chorar, sussurrar diante de Deus. Eu estou derramando a minha alma, a minha amargura perante o Senhor. Sabe, Ana estava triste. Ana estava cansada de ouvir aquelas provocações, mas a Ana decidiu derramar a sua alma diante de Deus. E quando Ana faz isso, ela fala, Deus, lembra de mim. Olha para a minha aflição. Se o Senhor me der um filho, varão, eu o consagrarei ao Senhor. Sabe o que Ana estava fazendo nesse momento? A oração de Ana é escrita, o cântico de Ana está no capítulo 2. A Ana está se humilhando diante de Deus e dizendo, Deus, eu estou amargurada. A situação em minha volta está me infectando. Eu não consigo nem comer. Eu não consigo nem viver mais, Senhor. Senhor, eu queria tanto um filho. E ela conversa com Deus. E a Bíblia diz que quando Ana levanta, o seu semblante não é mais o mesmo. Ela come e ela volta e ela tem intimidade com seu marido. E a Bíblia diz, e o Senhor se lembrou de Ana. E a Bíblia diz que Deus não deu simplesmente um filho varão. A Bíblia diz que Deus deu Samuel, o maior profeta que já existiu, cujas palavras nenhuma caiu por terra. O que Ana foi fazer? Ela não foi reivindicar de Deus. Deus, eu te sirvo. Eu venho para Siló todo ano. Eu faço tudo para te agradar. O Senhor ainda colocou essa pedra no meu caminho. Eu não aguento essa Penina, eu quero esgoelar ela. Quero acabar com a vida dessa mulher. Senhor! Não é isso que Ana faz. A Ana coloca tudo aquilo que é tóxico diante de Deus. Fala, eu estou amargurada. O problema não é a situação em minha volta, o problema é como eu estou lidando com os meus sentimentos. Ela não colocou culpa em Penina, nem em Eucana. Ela foi tratar sentimento. E se você quer amadurecer, aprende a deixar Deus tratar seus sentimentos.
Senão nós vamos ficar um monte de gente sentado no banco, cheio de problema. Deixa Deus tratar seu sentimento. Ela derramou diante de Deus, ela colocou a queixa dela diante de Deus. E Deus é zeloso. E Deus ouve os seus filhos. E Deus se levantou e falou, não vai ter simplesmente um filho varão. Vai ter um profeta cujas palavras não cairão por terra. E Deus se lembrou de Ana e não deu só Samuel não, tá? A Bíblia diz que Deus deu mais filhos. Porque Deus, Ele sabe satisfazer os desejos do nosso coração. Precisamos confiar. Precisamos agradar nele, no que Ele é. Ele é Deus. Amém? Se você está vivendo um momento difícil e sabe que envolve circunstâncias que te machucam, olhe para mim, eu falo isso com respeito e temor. Deixe Deus te moldar. Não fuja da mão do oleiro. Não tem lugar melhor do que esse. Ele pega a massa que estragou, mexe ela de novo, faz um vaso novo e enche de unção. Talvez a sua dor hoje vai ser um milagre testemunhado amanhã. Talvez o seu desafio encarado hoje com humildade e submissão, sabendo que Deus está acima de todas as coisas, será um testemunho grande que vai estimular uma geração daqui a uns dias. Acorda para deixar Deus tratar o teu coração. Já estamos terminando. Agrada-te do Senhor. Quarto passo. Ele diz, e eu vejo que tudo está interligado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Por que está interligado? Porque eu só posso desenvolver um relacionamento com Deus se eu começar confiando em Deus. Com desconfiança não vai chegar a lugar nenhum. Eu só posso me alimentar da verdade se eu primeiro acredito, confio nela. Amém, irmãos? Eu só posso agradar no Senhor se eu estou me alimentando dele, da verdade, eu estou conhecendo ele, eu sei o caráter dele, eu sei que ele é Deus imutável, os homens mudam, mas ele não. Eu me alimento da verdade, eu me agrado do Senhor, então eu entrego tudo para ele. Senhor, aconteceu isso na minha vida, mas eu entreguei tudo para o Senhor. Senhor, eu passei por essa situação, mas eu entreguei o meu caminho ao Senhor. O meu amanhã não me pertence. Eu já dei a chave na mão do Senhor. Quando Ana derramou o seu coração na presença de Deus, ela estava dizendo, eu entrego o meu caminho ao Senhor. E sabe, Deus não decepciona quem confia nele. E quem confia, descansa nele, entrega. Sabe, aquilo que você está lutando, às vezes é a conversão de um filho, às vezes é a mudança num relacionamento, às vezes é um problema financeiro. Eu não sei qual é o seu desafio de hoje, mas, irmão, entrega. Começa a colocar diante de Deus, Deus, eu vou vencer porque o Senhor está comigo. Eu vou ver o Senhor operando porque eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi me alimentar da verdade. Eu decidi me agradar do Senhor, do que o Senhor está fazendo. Então eu entrego isso ao Senhor, eu entrego. Minha casa, minha família, seja o seu casamento, seja a educação dos seus filhos, seja um desafio de saúde que você está vivendo. Deus é fiel. E o quinto, o penúltimo, ele diz, descansa no Senhor. Sabe? Se eu não aprender a descansar no Senhor, eu vou ter que viver de paliativos. Estou falando eu, Juliana. Tá bom, queridos? Se você não aprender a descansar no Senhor, você vai ter que viver de alguns recursos humanos que vai esgotar a sua força, que vai roubar quem você é. Mas quando você vê esses passos, você descobre que eles estão interligados. Confio, eu me alimento do Senhor, de quem Ele é, o agrado do que o Senhor é. Ele é Deus. Eu entrego o meu caminho. Então, depois que eu entrego, o que eu vou fazer? Ana fez isso. Descansou. Não posso fazer nada. A questão imigratória aqui é assim. Não é fazer uma carteira falsa que você vai chegar em algum lugar. É confiando no Senhor. É a realidade. Descansa, entrega o teu caminho ao Senhor. Você está aqui. Glória a Deus. Viva um dia de cada vez confiando em Deus. Confia. Mas descansa, porque um dos segredos de quem confia é aprender a descansar.
A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto... E esse dormir não é dormir não, tá, irmãos? O irmão até abriu a boca. A gente pode dormir, o físico precisa. Mas é enquanto descansa. E às vezes é dormir também. O problema é tão grande que a gente tem que dormir, né, irmãos? Descansa no Senhor. E último, para a gente terminar. Quem descansa, espera. O descansar é, eu não vou mais mexer do meu jeito, com os meus pauzinhos, com as minhas mentirinhas, com a minha maneira de fazer as coisas. Eu vou agora esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Tem um personagem da Bíblia que eu admiro muito, o nome dele é José. E José é um grande exemplo para mim de alguém que viveu muitas dores, mas que soube descansar e esperar no Senhor. José foi traído pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos tinham ciúme, inveja, ficaram irados contra José, só porque José era amado, inteligente, um homem visionário, um homem de sonhos, um adolescente, cheio de coragem. E vai ao encontro dos irmãos. Os irmãos tinham inveja, ciúme dele. E os irmãos pegam ele, jogam ele num buraco. Mas aí vem os egípcios, e aí ele vende ele como escravo. E ele é vendido como escravo. E ele vai trabalhar para Faraó. E ali trabalhando como um escravo, a sua esposa, a esposa de Faraó, tenta ficar com José. José foge daquela tentação, daquela situação horrível. Ele não dorme com a esposa de Faraó, mas a esposa de Faraó o acusa. E ele, então, é preso. Ele fica de molho na prisão por um bom tempo. Alguns dizem que foi dos 18, talvez 19 até 30 anos. Eu não sei especificamente, porque a Bíblia não fala se foi 15 anos. Quanto tempo ele ficou na prisão? Se foi 13, 12. Mas a Bíblia fala que ficou um bom tempo na prisão. Até que vêm os sonhos, o Faraó fica atormentado e quer saber a resposta daqueles sonhos. E o que acontece é que Deus fala através de José, os sonhos, revela, e o governador, ou então o Faraó fala, olha para José e vê que a sabedoria em José. Tem como colocar esse versículo para as pessoas lerem? Está lá em Gênesis, capítulo 41. Diz assim, 37 e 38. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais, porque José dá a revelação dos sonhos e traz o conselho. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Verso 39. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Verso 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. O resto, tudo você governa. Sabe por quê? Porque José esperou. José submeteu ao tratamento de Deus. Ele soube esperar. Sabe, queridos, eu queria dizer para você hoje à noite é que os pensamentos que Deus tem acerca de você são pensamentos de paz e não de mal. Os caminhos de Deus, a Bíblia diz que são mais altos. Deus sempre tem algo maior para os seus filhos. Mas será que nós aprendemos a confiar nele, a alimentar dele, a agradar do Senhor, a entregar tudo nas mãos dele, a descansar e esperar? Sabe, esses passos, quando são obedecidos, trata o nosso coração. Quando nós obedecemos esses passos, nós estamos guardando o nosso coração. E nós vamos romper diante dos desafios. Nós vamos crescer diante daquilo que Deus tem reservado para nós. E nessa noite eu queria terminar dizendo, você tem guardado esse tesouro que Deus te deu? Como você está lidando com seus sentimentos? Como é que você está tratando isso dentro de você? Sabe, nós precisamos desse coração curado. Queria convidar você por alguns segundos fechar os seus olhos. Alguns segundos. Pare e pensa. Como é que foi a semana passada que você viveu? Suas palavras? Qual foi o vírus que atacou seu coração?
Graças a Deus, eu sei que não foi o coronavírus. Mas talvez você sentiu algumas coisas, até falou demais. Sabe, eu não sei como anda esses sentimentos aí dentro de você. E às vezes nem seu marido consegue entender, nem você consegue entender do seu marido, nem seus irmãos em Cristo, nem seus pastores. Sabe, mas Deus entende. Deus conhece o seu coração. Deus ama tanto você, Ele se identifica com você. Ele te fez a imagem dEle, a semelhança dEle. Ele sabe que você tem sentimentos. Mas Ele te convida hoje à noite a dar esses passos, a decisão de confiar, de se alimentar dEle, de agradar dEle, do que Ele é, de entregar tudo aquilo nas mãos dEle, descansando e esperando no Senhor. Esperando no Senhor. E nessa noite eu queria convidar aqueles que querem colocar seu coração diante de Deus, dizendo: Deus, então me ensina a dar esses passos. Eu estou preocupado com algumas coisas que estão acontecendo em volta. Algumas coisas que eu ouvi, algumas coisas que eu vi, algumas dificuldades que eu estou encarando. Senhor, me ajuda a guardar o meu coração. Me ajuda a amadurecer. Me ajuda a crescer. Eu quero, Senhor, eu quero ser um vaso moldado. Eu quero ser trabalhado pelo Senhor. E se você é essa pessoa que deseja orar assim hoje à noite, se levanta nessa hora. Nós vamos estar orando juntos, pedindo: Deus, trata. Pode trabalhar aqui. Pode trabalhar dentro de mim. Tu és o oleiro e eu sou o barro. E eu reconheço que às vezes eu sinto uma ira, e às vezes eu não sei lidar com ela. Eu reconheço que às vezes eu sinto inveja. Às vezes eu não entendo algumas situações. Mas eu quero que o Senhor trabalhe o meu coração. Eu quero aprender a colocar as minhas dores, as minhas queixas, os meus desafios diante do Senhor. Entendendo que, embora as pessoas possam falhar comigo, eu temo um Deus que não falha. Ele não mudou. Ele não falha. Deixa embora a ira no teu coração. Deixa embora. Talvez você está bravo por uma ofensa que você viveu. Seu coração foi machucado, foi ferido. Começa a liberar nessa hora. Começa a perdoar essa pessoa. Porque caso contrário, essa ofensa vai gerar uma ira que vai te adoecer, vai te intoxicar. Vai machucar pessoas em sua volta. Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar.